Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem. Meu nome é professor Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as posições, certo? Pois bem, pessoal, como introdução eu trago aqui para a gente o seguinte: esse tipo de posição que a gente vai falar, né, vai citar aqui nessa aula, é aquela posição, né, que o paciente ele é colocado depois de anestesiado para ser submetido a uma intervenção cirúrgica, de modo a propiciar o acesso fácil ao campo operatório. Então, é imprescindível verificar se não há compressão de vasos, órgãos, nervos e proeminências ósseas, contato direto do paciente com partes metálicas da mesa, hiperextensão dos membros e fixação incorreta da mesa e do paciente. Então, as mãos e pés, né, têm que estarem apoiados. Então, se o paciente for demasiado obeso, né, então, ou seja, se ele for mais que obeso, né, e não houver além dele na mesa os seus braços, estes devem ser colocados em suportes, né? Então, as mãos e os pés apoiados evitam que o punho, né, ou o pé, no caso, eles caiam. Então, nenhum excessivo desconforto pós-operatório. Então, se a cabeça ela ficar estendida por muito tempo, ele poderá sofrer mais desconforto devido à rigidez do pescoço, resultante do próprio traumático, né, operatório. Então, evitar, né, essa extensão sobre os músculos dos membros e do tronco. Então, os equipamentos, né, e acessórios para o posicionamento, né, temos alguns acessórios que são necessários ao posicionamento correto do paciente, né, que são os equipamentos de cabeceiras, travesseiros e coxins, né, as perneiras, no caso, e suportes para ombros, as braçadeiras laterais, a expansão para a mesa e suporte para a cabeça. Essa daqui, ela é uma mesa, né, de procedimentos cirúrgicos, no caso. E aqui, né, nós temos cada um separado, como os porta-braços, né, ali na primeira figura, temos o suporte de joelhos, temos o suporte lateral, temos o kit renal, temos o arco de necrose, o kit de obesidade mórbida, as ombreiras, temos o kit ortopédico, o kit ginecológico, a porta acessórios e porta-coxas também. Então, essas, pessoal, são as posições que a gente vai falar, né? Que é a Trendelenburg, o reverso de Trendelenburg, lateral direita, lateral esquerda, sentado, flexão abdominal, operação de tireoide, semi-sentado, horizontal, né? Temos também o deslizamento longitudinal, a adução e abdução de pernas e horizontal com inversão. Pois bem, o decúbito dorsal ou posição supina, né? Ela é usada para indução anestésica geral e também o acesso às cavidades maiores do corpo. Então, o paciente deitado sobre o seu dorso, né, com os braços em posição anatômica e as pernas ligeiramente afastadas. Então, ali, a circulante, né, aquela pessoa que fica circulando entre a sala operatória, ela deve, né, se atentar e sempre verificar se o corpo do paciente ele está bem alinhado, né, se os pés não estão cruzados, se os braços estão posicionados anatomicamente e a cinta da coxa se ela está passada corretamente. E as braçadeiras também, se estão segurando os braços apropriadamente pelo meio do braço até o punho,
né, para que não ocorra nenhum acidente. Então, a posição ali de cimes e decúbito lateral, ela é usada nas cirurgias de reto, lobotomia, punção de lombar e entre outras, né, e de TC também. Então, coloca-se o paciente em decúbito lateral e o braço direito ele cai, relaxando em frente ao paciente, e o joelho direito ele fica flexionado sobre o esquerdo, e a perna esquerda ela fica estendida ou levemente flexionada. No caso dele lateral, para as cirurgias torácicas e renais, as pernas elas ficam como a posição de cimes, né? E o dorso sobre o lado sadio e os braços um pendente sobre o suporte e o outro afixado no arco do anestesista, que deve estar protegido e amarrado até o cotovelo com as ataduras. Então, o decúbito ventral ou posição prona, né, ela é usada para cirurgias onde a área cirúrgica é nas costas e o paciente ele fica em decúbito dorsal até que o anestésico seja administrado e depois ele é virado de costas sobre o abdômen. Os ombros eles ficam para fora em suportes e os cotovelos, no caso, ligeiramente fletidos, e os rolos para os ombros ficam debaixo das axilas e dos lados do tórax para erguer o peso do tórax. Então, um travesseiro ali grande e macio, né? Ele é colocado debaixo dos tornozelos para que impeça, né, a pressão sobre os joelhos. Então, a posição de Fowler, né, ela é usada na maioria das vezes para neurologia. Então, é usada também em cirurgias de mamas, né, e de amígdalas. Então, a posição do dorso, ela é importante e os membros, eles são mantidos eretos. Então, o segmento da mesa, mais perto da cabeça, ela é levantada ou mais ou menos 45 graus e o pé da mesa ela é abaixado, né, levemente, flexionando os joelhos do paciente e a cabeça da mesa ela é abaixada levemente, que no caso fica nessa posição, né, que ela é utilizada para o conforto do paciente quando há a dispneia. A posição de Kraske, né, ou então de canivete, ela é usada para a hemorroidectomia e depois de anestesiado, o paciente ele é virado sobre o abdômen e o pé da mesa ela é abaixado até 90 graus. Então, toda a mesa ela é inclinada com a cabeça para baixo, né, de tal forma que os quadris do paciente eles sejam a parte mais alta do corpo e as nádegas são afastadas, uma de cada lado, com o dorso, o uso, perdão, de tiras largas e também de esparadrapos. Essa posição é a de Trendelenburg, né, que é onde o paciente ele é posicionado com uma posição dorsal e é toda a mesa de operação, ela é levemente inclinada para que a cabeça do paciente ele fique mais baixa que os seus pés e até 5 graus mais ou menos. Então, essa posição ela é usada para cirurgias do abdômen inferior, e a gravidade ela ajuda a manter as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal e em algumas cirurgias da extremidade inferior ajuda a hemostasia. Então é usada também para cirurgias de bexiga, laparotomia, pélvica e ou qualquer outro tipo em que desejar, né, manter as vísceras abdominais, a parte superior do abdômen. Então, as ombreiras são colocadas para evitar que o paciente ele caia da mesa. A posição ginecológica, né, ou litotomia, ela é usada para a citoscopia, que é o exame endoscópio, né, das vias urinárias baixas, e para exames de operações vaginais, perineais, retais e também os partos, né, e entre outros. E o paciente ele fica em decúbito dorsal sobre a mesa e os joelhos eles estão fletidos, né, e as pernas para fora.
No caso, né, os pés, eles são fixados nas perneiras através de correias, né, e também com os pés apoiados e as nádegas, elas estão coníveis com a borda da mesa. Então, o procedimento da enfermagem, né, é reunir os equipamentos necessários, ligar os dispositivos à mesa, de modo que esteja tudo pronto para o ato cirúrgico e ajudar o paciente no que necessário, né, no que for necessário durante e após o ato, né, da cirurgia. Também, né, são intervenções da enfermagem, verificar a mesa de operação quanto ao funcionamento adequado, reunir, né, os auxílios no caso de posicionamento e ajudar o posicionamento mantendo o alinhamento corporal adequado, né? Então, sempre acolchoar, né, e proteger as proeminências ósseas dos pacientes, né, pontos também de pressão e nervos vulneráveis. Bom, pessoal, principalmente, né, identificar o paciente, né, certo, comunicar, né, no caso, ter uma boa comunicação com o paciente, verificar se a área, né, da cirurgia cirurgiada, se ela realmente é aquela dali, né? Isso é de suma importância. A proteção contra a queda, né? Que sempre é cuidar da integridade aí do paciente, posicionamento dele, né? E evitar expô-lo sem necessidade, né? Então, como eu falei, sempre venho falando nas aulas, o paciente ele está sendo cuidado ali por uma pessoa desconhecida, não está com sua família, não está no seu seio, né, familiar, nem da sua casa e tudo mais. Então, ele precisa ali de respeito, precisa, né, de ser tratado com o máximo de cuidado possível, né? E você evitar o máximo também de expor ali o paciente, certo? Pessoal, por hoje é só, né? Uma aula bem rápida, uma aula bem explicativa, porém que tem uma suma importância, né, para a disciplina. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, se Deus permitir.